Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Empresarial. Hoje damos sequência então aos nossos estudos sobre direito societário e vamos falar sobre sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Então eu vou começar falando uma breve diferenciação entre sociedade personificada e não personificada, qual a diferença básica entre elas. Depois vou avançar falando de duas modalidades de sociedades não personificadas, sociedade em comum e sociedade em conta de participação, para então avançarmos numa primeira modalidade de sociedade personificada, que é a sociedade simples pura. Vamos lá! Vamos começar falando então da distinção entre sociedades não personificadas e sociedades personificadas. Sociedade não personificada, se a gente for parar para pensar, é um termo de certa forma contraditório, porque se presume que toda sociedade ela seja dotada de personalidade jurídica, tenha sido realizado o registro dela, e com o registro dela no órgão competente, ela tem adquirido personalidade jurídica, tal como nós vimos nas aulas anteriores. Porém, existem determinadas modalidades, entre aspas, sociais, que apesar de não terem personalidade jurídica, como é o caso da sociedade comum e da sociedade em cotas de participação, que mesmo não tendo personalidade jurídica, ainda assim possuem um determinado tratamento legal. E por que o legislador assim o fez? Ele assim o fez ciente de que é a situação de muitos empreendedores e a fim de dar ao menos um mínimo de segurança àqueles que contratam com tais sociedades. Por outro lado, sociedades personificadas são aquelas que realizaram não apenas a formatação do seu contrato social, como do seu registro no órgão competente, na junta comercial, se empresárias, ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, se sociedades simples. Essas sociedades dotadas de personalidade jurídica são regidas, têm como base um princípio de autonomia patrimonial. Este princípio de autonomia patrimonial é um dos pontos que mais difere das pessoas jurídicas não, ou melhor, das sociedades, sendo mais correto, não personificadas. Porque é com base neste princípio que toda sociedade dotada de registro responde ilimitadamente pelas suas responsabilidades que assumir. Nós já vimos na videoaula anterior que a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada, mas a responsabilidade da sociedade personificada, ela será sempre ilimitada. Primeiro, sempre vai se buscar o patrimônio da sociedade em si, enquanto pessoa jurídica distinta dos sócios, para depois se executar o patrimônio dos sócios, de forma direta, subsidiária, etc. Cada modalidade social tem seus pormenores. Isso a gente observa pelo teor do próprio artigo 1024 do Código Civil e o artigo 795 do Código de Processo Civil, do novo Código. 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. 795 do novo Código de Processo Civil. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. O que esses dois artigos então eles asseguram? Asseguram que a sociedade personificada ela possui um patrimônio próprio, não apenas personalidade jurídica própria, como um patrimônio próprio a ser executado antes do patrimônio dos seus sócios, daqueles que a compõem, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Que nós vemos que os sócios, o aspecto plural da sociedade em si, no que diz respeito às pessoas que ele compõe, diz respeito tanto a pessoas físicas naturais como a pessoas jurídicas também. Aí você pode pensar, mas isso
essa questão dessa separação da propriedade não vai gerar um certo abuso de poder por parte do empreendedor? Não é algo que pode gerar mais problemas do que soluções? Não, né? O princípio da autonomia patrimonial da sociedade é uma das bases, um dos pilares do direito societário e da atividade empresarial. Por quê? Porque é um princípio que diminui os riscos dos investimentos sociais e que acaba motivando o empreendedor a aplicar dinheiro em atividades de maior envergadura, assim potencializando a economia do nosso país, né? Então, essa separação de patrimônio, ela é uma estratégia, inclusive, para fomentar a nossa economia, para acelerar a nossa economia, para atrair investimentos para o nosso país, ok? E vamos então, e também é importante destacar que essa autonomia ela não é absoluta, porque nos casos de abuso de personalidade, no caso de fraude ou de confusão patrimonial, a própria legislação, como já vimos, assegura a desconsideração da personalidade jurídica e a execução direta dos bens dos sócios, conforme consta no artigo 50 do Código Civil, que nós também já mencionamos aqui nas nossas videoaulas, certo? E quais seriam as espécies de sociedades personificadas, dotadas de personalidade jurídica e sujeitas a esse princípio de autonomia patrimonial que lhes é característico? Seria a sociedade simples pura, a sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações e sociedade cooperativa. E aqui nas nossas videoaulas nós vamos ver apenas algumas delas, né? Hoje nós vamos ver duas modalidades então de sociedades não personificadas, sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, e a sociedade simples. Vamos falar então sobre a sociedade em comum, essa primeira modalidade de sociedade não personificada. Sociedade em comum é um regime de normas previsto na legislação civil e destinado àquelas sociedades não só do tipo em comum, né, como sociedades tidas como irregulares ou sociedades de fato. André Santa Cruz, que é um dos mais ilustres doutrinadores aí do área empresarial e ao qual me sirvo muito para a elaboração das minhas aulas, lembrando que eu não sou um especialista na área empresarial, eu sou um professor, né? E a minha preocupação aqui com essas videoaulas é sobretudo em caráter didático. Não sou um pesquisador, né? Alguém com conhecimento profundo, né? Doutor na área empresarial, que o foco é no ensino em si, tentando fazer esses assuntos de mais fácil compreensão ao aluno, ao estudante, ao interessado sobre a temática empresarial. Eu recomendo a obra, a leitura de grandes comercialistas, como o próprio professor André Santa Cruz e o ilustre, talvez aí, o mais renomado autor da área que nós temos no Brasil, Fábio Coelho, dentre outros grandes autores da área. Tá? E o André Santa Cruz ele defende que a sociedade em comum seria uma terceira modalidade que se distingue. Ele distingue a sociedade regular, a sociedade de fato da sociedade em comum. Sociedade de fato é uma sociedade que já explora o seu objeto social, mas sem ter constituído um contrato social por escrito constando as cláusulas, as responsabilidades de cada sócio, e sem mesmo dar indícios de que está providenciando a regularização dessa sociedade perante um órgão competente, né, a junta comercial ou o cartório, certo? Sociedade irregular seria uma sociedade que também já explora o seu objeto social, seu objetivo do empreendimento em si, né, como venda de artigos eletrônicos, por exemplo, um exemplo rápido de objeto social, mas que, apesar de já possuir contrato social escrito e registrado no órgão competente, possui, né, foi afetada por uma irregularidade que se identificou posteriormente, portanto está exercendo a atividade em caráter irregular. E a sociedade em comum seria aquela que ainda não está explorando seu objeto social, ou seja, ainda não está
exercendo a sua atividade base. Porém, possui um contrato social escrito, mas que está ainda tomando as medidas necessárias para a sua regularização. E essas regras destinadas à sociedade em comum se aplicam, por extensão, também às sociedades tidas como irregulares e de fato. E assim o são, sobretudo no caso da sociedade em comum, porque o próprio processo de regularização da empresa é um processo um tanto quanto lento, burocrático. E como a atividade empresarial é uma atividade que, de certa forma, exige uma certa rapidez nos seus atos, na sua constituição, no seu exercício, até por conta do princípio da informalidade, que é uma das premissas da atividade empresarial, ela demanda que ao menos se tenha algumas regras básicas para que essas atividades econômicas elas sejam exercidas enquanto se realiza a regularização da sociedade junto ao órgão competente. Então, a falta do registro do contrato social, ela sujeita aquela modalidade de sociedade, de acordo com o enunciado 383 do Conselho de Justiça Federal, CJF, a aplicação dessas regras destinadas à sociedade em comum. Tá, mas se não há, como é que você vai comprovar a existência da sociedade se ainda não há um registro, o registro ele tem algum problema em si? A prova da existência da sociedade perante os demais sócios se dá através do contrato social, ok? Através de prova documental, sobretudo, contrato social ou outras, que demonstrem claro essa existência, a pluralidade de pessoas que têm como objetivo última atividade econômica a partir dos resultados dela, definição geral de sociedade, vamos dizer assim. Entre os sócios, então, é necessário prova documental para se provar a existência da sociedade em comum. Um contrato social, por exemplo. Já para com terceiros, se admite qualquer meio de prova para provar a existência da sociedade em comum de qualquer obrigação que esta tenha para com o terceiro interessado. Okay? Regra do artigo 987 do Código Civil, que diz: os sócios na relação entre si ou com terceiros somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas com terceiros podem provar de qualquer modo, certo? Já quanto à responsabilidade desses sócios em si, a princípio a responsabilidade é ilimitada, porém subsidiária dos sócios em geral. Então, primeiro responde, pela regra do artigo 1024 do Código Civil, primeiro responde a sociedade com seu patrimônio, e aí nós vamos discutir em seguida esse ponto, que patrimônio? A sociedade primeiro responde com seu patrimônio e depois, se não for suficiente o patrimônio da sociedade, que vai se buscar o patrimônio dos sócios. Mas, no que diz respeito àquele que contratou pela sociedade, o débito em si, a dívida, a responsabilidade é ilimitada da sociedade, direta daquele que contratou pela sociedade. Ou seja, para com esta pessoa, aquele que realizou o ato pelo qual a sociedade se obrigou, ele vai responder diretamente com o seu patrimônio pessoal também, certo? Inteligência do artigo 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, ou seja, dessa subsidiariedade de primeiro você buscar os bens da sociedade para depois do sócio, previsto no artigo 1024, como está no próprio texto do 990, aquele que contratou pela sociedade, que assumiu o ônus por ela, certo? Então, em suma, primeiro responde o patrimônio da própria sociedade em comum, para depois os bens dos sócios em si serem afetados, tá?
Mas que patrimônio é este? O artigo 988 do Código Civil, ele cria um patrimônio especial, de caráter especial, a ser observado no caso de sociedades em comum. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, o qual os sócios são titulares em comum. Esse patrimônio especial seria o que nós chamamos nas videoaulas anteriores de patrimônio de afetação, né, que são todos os bens diretamente afetados ao exercício da atividade. Todos os bens que a sociedade utiliza para explorar determinada atividade econômica organizada. Ok? Artigo 989. Os bens sociais respondem pelos atos da gestão praticados por quaisquer dos sócios, salvo pacto expresso, limitado de poderes, que somente terá eficácia contra terceiro que conheça ou deva conhecer. Então, é o patrimônio dos sócios, esse patrimônio social, não dos sócios, né, esse patrimônio especial, esse patrimônio de afetação pertinente ao exercício da atividade, que responde pelas obrigações da sociedade em comum. Um segundo modelo de sociedade não personificada a ser levado em consideração pela legislação civil é a sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação, de acordo com doutrinadores da área empresarial, mais do que uma sociedade em si, é uma espécie de um contrato especial de investimento, porque a sociedade na prática só existe internamente, né? É um tipo de sociedade que é constituído para empreendimentos de caráter temporário. Uma vez tendo se alcançado seu objetivo, ela se desfaz, se dissolve, certo? Nesse tipo de sociedade, também considerada uma sociedade de caráter secreto, de certa forma, não nos termos dos livros e tal, das teorias das conspirações, sociedade secreta, mas secreto por quê? Porque quem externaliza a sociedade é uma única pessoa, que é considerado sócio ostensivo, sócio aparente. Todos os demais sócios atuam apenas em caráter interno, certo? Que são considerados os sócios participantes. Então, neste modelo de sociedade não personificada, existem dois tipos de sócio. Sócio ostensivo, que é quem exerce em seu próprio nome individualmente toda a atividade econômica pertinente ao empreendimento em si, né? E é quem responde sozinho por todas as obrigações contraídas por essa sociedade. Então, o sócio ostensivo, ele dá a cara à sociedade e ele responde diretamente pela sociedade, pelas obrigações desta. Okay? Já o sócio participante, considerado um sócio oculto, né? Ele não pode tomar parte das relações, dos negócios firmados pelo sócio ostensivo, sob pena de responder com ele solidariamente, e estes sócios participantes, eles participam apenas do resultado da atividade econômica explorada diretamente pelo sócio ostensivo, ou seja, eles participam da partilha dos resultados, dos lucros e dos prejuízos, portanto, desta sociedade organizada em conta de participação. A constituição desse tipo de sociedade ela não depende de qualquer tipo de formalidade e, por outro lado, pode se provar por qualquer meio de prova, seja perante os próprios sócios, né, ostensivo e participantes, ou seja perante terceiros. Então se admite não apenas prova documental, como prova testemunhal para ambos os casos, perante sócio e perante terceiros. Pode até se firmar um contrato social de uma sociedade em conta de participação, mas esse contrato, por mais que seja registrado no cartório civil, não confere personalidade jurídica a este tipo de sociedade em especial. E, por mais que o sócio ostensivo ele exerça diretamente a atividade econômica em nome dessa sociedade, ele não pode admitir um novo sócio participante nessa sociedade sem o consentimento dos demais sócios participantes, ok? E da mesma forma que nas sociedades em comum, também é importante destacar que não existe um patrimônio social próprio da sociedade em conta de participação. O que existe, na verdade, é um patrimônio de afetação que, mais uma vez,
é aquele patrimônio que é pertinente ao exercício da própria atividade econômica em si e que só é útil perante os próprios sócios participantes para com o sócio ostensivo, no que diz respeito à execução de suas obrigações entre si, partilha, etc. Em relação a terceiros, quem responde diretamente por suas obrigações contraídas em nome do empreendimento é o próprio sócio ostensivo. Então, perante terceiros, o sócio ostensivo responde ilimitado e diretamente pelas obrigações que ele contraiu. Perante os sócios, quem responde primeiro é o patrimônio de afetação da sociedade em conta de participação. Ok? Vamos falar então sobre uma modalidade de sociedade personificada. A única que nós vamos falar nessa videoaula porque é uma modalidade que também tem N pormenores a serem observados. Nas próximas aulas vamos falar sobre algumas das outras. Não vamos falar sobre todas, por uma questão de tempo hábil, mas vamos focar pelo menos em algumas delas, a começar pela sociedade simples pura. Ok? Sociedade simples, como nós já vimos nas aulas anteriores, é uma sociedade não empresária. O que distingue a sociedade empresária da sociedade simples é o não exercício de atividade econômica em caráter de profissionalidade, onerosidade, voltada para organizada, né, e voltada para o mercado de produção de bens e serviços em si, certo? Não é uma atividade com caráter empresarial, não atende a todos esses requisitos que caracterizam a empresa, o exercício de empresa. São atividades, sobretudo, de caráter intelectual, artístico, literário. O maior exemplo delas são as sociedades uniprofissionais, como as sociedades de advogados, de arquitetos, etc. Certo? E essas sociedades simples, como a gente já viu na aula anterior, elas podem adotar tanto uma das modalidades, um dos tipos de sociedade elencados no rol do artigo 983 do Código Civil, como podem adotar regras que lhes são próprias, previstas entre os artigos 997 e 1038 do Código Civil. E quando adotam essas regras que lhes são próprias, são tidas como sociedades simples puras, que é o que nós vamos analisar aqui. Se elas adotarem, sociedades simples adotarem uma das modalidades previstas no artigo 983, elas têm que se adaptar às formalidades pertinentes a essas outras modalidades, esses outros tipos de sociedade. Mas a sociedade simples por si só possui regras que lhe são próprias caso não opte por algum dos demais modelos de sociedade. Lembrando que a sociedade simples não pode adotar nenhum dos modelos de sociedades por ação, como inclusive a própria sociedade anônima. Por quê? Porque essas sociedades em si, elas são reconhecidas como eminentemente empresariais pela legislação civil e, portanto, não são de caráter simples. Um primeiro ponto a observarmos sobre sociedade simples pura diz respeito ao seu contrato social. O contrato social de uma sociedade simples, tal qual demais sociedades em geral, é um contrato de caráter plurilateral. Lembrando que a plurilateralidade é uma das características básicas de toda a sociedade. Ou seja, a sociedade simples pura também é uma sociedade formada por mais de uma pessoa, seja física ou seja jurídica. A sociedade simples também pode ser formada, então, tanto por pessoas naturais, como eu, como você, como por pessoas jurídicas, empresas, sociedades em questão, como as próprias holdings que a gente destacou na aula anterior. O contrato social, ele deve necessariamente ser descrito. Deve ser necessariamente descrito por quê? Porque ele deve ser levado a registro. E nesse caso, nós já estudamos que o contrato social, o registro da sociedade simples, ele é realizado não na junta comercial, que é própria para atividades empresariais, mas no cartório de registro civil de pessoas
jurídicas e deve ser realizado o registro num prazo de até 30 dias da formalização deste contrato social, certo? Depois desse dia ela é tida como irregular, não deixa de existir, mas ela estaria em irregularidade, ok? Assim como o contrato social, se um dos sócios se fez representar por uma pessoa, é necessário que o contrato social seja acompanhado da procuração deste sócio que no ato de constituição da sociedade foi representado por outra pessoa. E também, se tratar de uma atividade de interesse público, cujo seu funcionamento depende de autorização exigida por lei, autorização da autoridade competente, autorização pública, essa mesma autorização também deve acompanhar o pedido de registro da sociedade simples lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, certo? E o contrato social, ele deve observar uma série de exigências previstas no artigo 997 do Código Civil, que é um rol que não é taxativo, mas que todas aquelas observações, todos aqueles incisos do artigo 997 do Código Civil têm que estar previstos dentro das cláusulas do contrato social da sociedade simples. Além desses requisitos 997, pode-se observar outros requisitos, outras observações, outros conteúdos dentro do teor do contrato social da sociedade simples. E vamos analisar então cada um deles. Com relação à qualificação dos sócios previstos no inciso 1 do artigo 997 do Código Civil, a qualificação dos sócios é quem identifica quem são os sócios da sociedade. Essa qualificação é necessária, inclusive, para verificar se não há nenhum impedimento legal, né, no caso de quem está propondo participar da sociedade, né, como poderia ser o caso, como a gente observou na aula anterior, de cônjuges casados em comunhão universal de bens que desejassem constituir sociedade entre si. Há um impedimento legal nisso que, de imediato, acabaria gerando a negativa do pedido de registro da sociedade. Então, a qualificação dos sócios é importante, sobretudo para verificar o caso de acordo com a especificação e identificação em pormenores de cada um dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, se algum deles está impedido de constituir sociedade, por N motivos, dentro das especificações legais, ok? Além da qualificação de cada um dos sócios, também é necessário se qualificar a sociedade, conforme indica o inciso 2 do artigo 997. E da qualificação da sociedade deve-se estipular o quê? A denominação ou firma da sociedade simples, tá? O artigo ele menciona apenas denominação, porém pode-se valer também da modalidade de firma. A doutrina assim o interpreta, que seria o nome empresarial da sociedade. O objeto da sociedade, qual é o fim dela, o que ela busca, né? Que tipo de atividade econômica ela vai explorar, né? Não em caráter empresarial, nesse caso da sociedade simples, certo? A sede da sociedade, e ao definir a sede se define também qual é o cartório onde deve ser realizado o registro. Não adianta você ter sede numa cidade e fazer o registro em outra cidade. Você deve fazer o registro no cartório da cidade em que vai constar a sua sede. E o prazo da sociedade. Regra geral, uma sociedade ela vai viger por prazo indeterminado, mas é possível que você estipule um determinado prazo de vigência desta sociedade. Com relação ao capital social da sociedade simples, o inciso 3 do artigo 997 ele exige que seja identificado o capital social da sociedade. O que é o capital social? O que se entende por capital social? O capital social é um montante de contribuições que cada sócio vai levantar
para a sociedade ela explorar essa atividade econômica em si. Esse capital social ele deve ser transcrito em moeda corrente, deve ser expresso em moeda corrente e nacional, e pode ser constituído a partir de dinheiro, de bens ou de serviços, inclusive no caso da sociedade simples pura. Tá? Então são os bens móveis, imóveis, materiais ou imateriais, o dinheiro ou o serviço que você vai prestar para integralizar, né, vamos dizer assim, um montante inicial de bens que vão formar o patrimônio inicial da sociedade que vai ser utilizado para o seu exercício. E este capital social, de acordo com o inciso 4 do artigo 997, ele deve ser subscrito e integralizado. Subscrição é o ato de aquisição de cotas da sociedade. Integralização seria o pagamento para essas respectivas cotas, ou seja, se exige não só que os sócios eles adquiram cotas, como eles, dentro do prazo hábil, paguem por elas, eles honrem com a sua contribuição para o capital social. E essas cotas devem ser individualizadas, deve se identificar qual é a cota de cada sócio dentro da sociedade simples pura, ok? Se forem bens, tem que se identificar se são bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, né? Devem ser bens suscetíveis de avaliação pecuniária, porque este capital social ele deve ser expresso em moeda corrente. E se forem serviços, devem ser serviços que não sejam estranhos ao exercício da atividade social, do objeto social em si. Uma sociedade de arquitetura e o cara estará contribuindo com serviços de... vamos supor, de jardinagem. Não, jardinagem até vai ficar dentro da ideia da arquitetura, mas está contribuindo serviços de advocacia, numa sociedade de arquitetos, certo? Uma atividade estranha ao objeto social da empresa, que aí não seria útil à integralização e subscrição do seu capital social. Importante observar que os sócios que não integralizarem o capital social num prazo de 30 dias da notificação da sociedade, eles respondem, pelo dano decorrente da mora, do atraso na integralização de sua parte para o capital social, e são considerados sócios remissos, até que honrem com a sua parte. Sendo facultado, inclusive, aos demais sócios, excluírem este sócio remisso ou reduzirem suas cotas ao montante que até então ele integralizou. Essa é uma possibilidade, que os demais sócios possuem para com o sócio remisso. E claro, essa exclusão, redução de cotas só vai se operacionalizar, só vai acontecer se for por maioria dos demais membros da sociedade à vontade destes, conforme previsões que constam no artigo 1004, 1005 e 1006 do Código Civil. Um tópico que merece especial atenção em relação à sociedade simples pura diz respeito à administração da sociedade. Uma sociedade possui personalidade jurídica própria, mas não possui vontade própria, motivo pelo qual precisa de um representante, que é aquele que vai falar em nome da sociedade. De acordo com os adeptos da teoria orgânica, o representante da sociedade, na verdade, nada mais é uma espécie de órgão da pessoa jurídica em si, órgão da sociedade em si, que vai externar a vontade desta sociedade. Artigo 1022 do Código Civil. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio dos administradores, com poderes especiais ou não, ou não os havendo, por intermédio de qualquer administrador. Então, a sociedade simples por si só possui personalidade, mas não possui vontade própria. Toda sociedade precisa de representantes que vão externalizar a vontade
da sociedade, vão contratar em nome dela, vão se obrigar em nome dela perante terceiros. E é importante destacar que no caso da sociedade simples, o artigo 997, inciso 6, deixa bem claro que as pessoas naturais é que são incumbidas da administração da sociedade. Portanto, não se admite que pessoa jurídica administre sociedade simples pura. A legislação ela é clara, lá no artigo 997, inciso 6, que a administração da sociedade simples deve ser realizada por pessoa natural, pessoa física. Da mesma forma, o artigo 1011, inciso 1º do Código Civil, ele também elenca uma série de pessoas que estão impedidas de exercer a administração da sociedade. Além das pessoas impedidas por lei especial, além outras legislações que não o Código Civil, estão impedidos de administrar, não podem administrar os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurar os efeitos da condenação. Então, por isso da importância da qualificação que mencionamos anteriormente, que a partir da qualificação você vai identificar se um dos sócios não está nesta lista de pessoas naturais impedidas de exercer a administração da sociedade. Você vai ver quem dos sócios não pode administrar a sociedade, certo? É importante destacar também que a administração da sociedade é uma atividade personalíssima e, portanto, não pode ser exercida diretamente por outras pessoas. O que pode acontecer, que o artigo 1018 do Código Civil permite, é que o administrador delegue determinadas competências a mandatários, poderes específicos, atribuições específicas aos seus mandatários. Mas ninguém pode substituir o administrador em toda a sua responsabilidade. É importante destacar também que se o contrato social não deixar claro quem será o sócio administrador, presume-se que a administração da sociedade compete a cada um dos sócios individualmente considerados, sendo que as decisões serão sempre tomadas por maioria dos votos e esses votos, como vamos ver adiante, são levados em consideração as cotas sociais mais do que a quantidade de sócios, certo? A quantidade de sócios é só para critério de desempate. Sendo dispensado o aval dos demais sócios, de todos os administradores, apenas nos casos que forem tidos como urgentes, sendo que se for tomar uma decisão por si só, sem consentimento dos demais administradores, aquele que tomou, se não for caso urgente, responde por perdas e danos, se ele também exercer em desacordo com a maioria, conforme indica o artigo 1013 do Código Civil e artigo 1014, ok? E nada impede que, caso não o tenham identificado o administrador no contrato social, os sócios eles façam essa nomeação de um administrador num ato separado e devidamente averbado no registro da sociedade simples, lá no cartório de registro de sociedade de registro civil de pessoas jurídicas, certo? Então, nós não identificamos ao constituirmos a sociedade simples quem seria o administrador. Teoricamente, nós todos somos administradores dessa sociedade. Porém, nós, no segundo momento, podemos ir até o cartório de registro de pessoas jurídicas e fazemos uma averbação no registro indicando um ato separado quem é o administrador. Tá? Mas há uma diferença aqui importante em relação ao sócio identificado como administrador no contrato social e aquele que é identificado posteriormente num ato separado. Os poderes do sócio, que não é do administrador, que não é sócio, pode ser um terceiro contratado para exercer a administração, ou do administrador designado neste ato separado, ainda que seja sócio da sociedade simples, eles podem ser revogados a qualquer tempo pela vontade dos demais sócios. Então, se o sócio é um terceiro contratado pela sociedade para administrá-la, ou se alguém foi nomeado não no contrato social, mas num ato separado e averbado no cartório,
Os poderes deste administrador em si podem ser revogados a qualquer momento. Já os poderes do administrador nomeado no contrato social não podem ser revogados a qualquer tempo e dependem de alteração contratual que tem regras específicas, certo? Quanto aos poderes deste administrador, o que ele pode ou não pode fazer, além de ser um exercício personalíssimo, não pode ser totalmente delegado a outra pessoa, mas apenas alguns mandatários com atribuições específicas, os poderes, caso o contrato social ele silencie em relação a quais são os poderes do administrador, se presume que o administrador pode praticar todos e quaisquer atos pertinentes à gestão da atividade econômica exercida, não empresarial, exercida pela sociedade simples em questão, salvo oneração e alienação de bens imóveis, exceto se for o caso da própria objeto social da sociedade simples em questão, como uma imobiliária, por exemplo. O objeto dela consiste também na alienação de bens imóveis. Então, faz sentido que o administrador aliene bens imóveis em nome da sociedade em si. Tá? Porém, pode ser o caso do administrador agir em excesso em relação aos seus poderes. E nesse caso, para que os demais sócios não respondam pelo excesso cometido pelo administrador, existem 3 situações possíveis. Primeiro, que a limitação de poderes esteja inscrita e averbada no registro da sociedade lá no cartório. Nesse caso, essas restrições elas estão publicizadas e se presume que toda pessoa, inclusive terceiros, tenham ciência dessas restrições que constam lá no cartório. E se não tinham ciência, é porque deixaram de diligenciar, de tomar as devidas medidas, para ter ciência de com quem estavam contratando, ok? Nesse caso, se isso consta no cartório, é simples, está provado e os demais sócios não respondem pelo excesso do administrador. Segunda possibilidade, limitação de poderes da sociedade provou ser de conhecimento do terceiro. Nesse caso, a sociedade ela assume o ônus de provar que o terceiro com o qual o administrador contratou em excesso ele tinha conhecimento de que o administrador estava indo além dos seus poderes. Se isso ficar documentalmente provado, os demais sócios também se eximem dessa responsabilidade. E por fim, se o administrador exercer um ato evidentemente estranho ao objeto social da sociedade, um ato ultra vires, como diz a doutrina, certo? Nesse caso, se admite então que o administrador ele responda ele mesmo pelas responsabilidades que ele assumiu e não os demais sócios. Mas aqui deve-se observar também o que se chama de teoria da aparência em benefício do terceiro que de boa fé contratou com o administrador, mesmo que ele tenha exercido, valendo-se da personalidade jurídica da sociedade simples, uma atividade estranha a ela. O cara aqui, por exemplo, usou da personalidade jurídica do CNPJ da sociedade simples para contratar um serviço que era totalmente alheio a ela com terceiro. Eu faço parte de uma sociedade simples, sou administrador de uma sociedade simples de advocacia e fiz um serviço totalmente aleatório, uma venda de um imóvel a um terceiro, me identificando como administrador, como um corretor de imóveis. Certo? Nesse caso, o terceiro não tinha conhecimento, e nem os sócios conseguem comprovar que o terceiro tinha conhecimento de que eu não estava exercendo o objeto social da minha empresa, estava apenas me valendo e abusando da personalidade jurídica dela. E nesse caso, pela teoria da aparência, que o terceiro acreditava que de fato eu estava no correto exercício das minhas funções, sem extrapolar a elas, ele estava de boa fé e, portanto, ele deve ser preservado. A sociedade, nesse caso, ela deveria responder também diretamente perante o terceiro e depois aí cobrar satisfação do sócio administrador, uma ação de regresso, certo? Então são essas 3 possibilidades em si. E tanto na hipótese, por outro lado, tanto na hipótese de um ato de gestão regular do administrador, como no caso do administrador extrapolar suas competências, o administrador sempre responderá perante terceiros e perante os demais sócios, caso ele tenha agido com culpa, ou seja, com imprudência, imperícia ou negligência.
negligência. E se o caso terceiro prejudicado ele cobre da sociedade, pela questão da teoria da aparência em si, como nós já discutimos, a sociedade ela pode agir em regresso em relação ao administrador que cometeu falta, que agiu com culpa, dentro da inteligência do artigo 1016. Por fim, quanto à administração da empresa, é importante destacar que os administradores são obrigados a prestar contas aos demais sócios sobre a sua administração, bem como apresentar inventário anual, balanço patrimonial de resultado econômico, e os demais sócios podem a qualquer momento examinar os livros empresariais, os livros da sociedade e os documentos relativos a ela, a fim de fiscalizar a administração do sócio administrador ou administrador contratado pela sociedade para tal fim. Com relação à distribuição dos resultados, primeiro de tudo, entende-se que resultados abrangem tanto os lucros quanto os prejuízos da sociedade, que são partilhados em ambos os casos por todos os sócios da sociedade simples pura. Okay? É importante destacar primeiramente que fica vedado, ou seja, proibido que se preveja uma cláusula leonina num contrato social, uma cláusula de exclusão de um ou mais sócios da partilha dos resultados da sociedade. A cláusula leonina por quê? Porque vem de uma fábula em que o leão e os demais animais caçavam, mas o leão se valia da sua força perante os demais animais para excluí-los da comida, do produto da caça. E nesse caso a legislação civil é clara, no seu artigo 1008, que é nula qualquer cláusula, estipulação contratual que exclua qualquer sócio da partilha dos resultados. E o Código Civil em si, o artigo 997, inciso 7, exige que se trate então da partilha dos lucros e resultados, mas ele não, no que diz respeito à cota de cada sócio, mas ele não diz respeito a como será realizada a divisão desses resultados, sendo que se presume que, se não for disciplinado em pormenores como será feita a partilha desses resultados, cada sócio ele vai receber, e vai ser responsável por um percentual compatível com a sua cota social, a inteligência do artigo 1007 do Código Civil. Com relação à responsabilidade dos sócios, regra geral, a responsabilidade da sociedade simples ela é ilimitada. Como já falamos, primeiro, pela regra do artigo 1024 do Código Civil, vai se executar sempre o patrimônio da sociedade em si, enquanto pessoa jurídica com autonomia patrimonial, como nós já discutimos. Mas, se não for o suficiente, se parte então para o patrimônio dos sócios, que nesse caso possuem responsabilidade subsidiária, o que? Em segundo caso, se não for suficiente o patrimônio social da sociedade. E aí, assim sendo, a responsabilidade dos sócios, se responderem com seu patrimônio pessoal, ela será ilimitada nos termos do artigo 1023, 1024, 1025 do Código Civil. Ok? Sendo que, se um novo sócio for admitido na sociedade, é importante destacar ainda que esse novo sócio não fique isento das dívidas sociais que forem anteriores à sua entrada. Ele também responde por essas dívidas sociais que lhe forem anteriores. Com relação à alteração do contrato social, primeiro de tudo é importante destacar que o contrato social ele não é imutável, ele pode sim ser alterado. Mas aí existem algumas pequenas observações a serem levadas em consideração com relação à alteração do contrato social. Por quê? Porque existem duas situações. Se a alteração diz respeito a uma das exigências previstas no rol do artigo 997, a alteração deverá ser aprovada por unanimidade, por todos os sócios. Se um discordar, já não se altera. Se a alteração não dispor sobre matéria prevista no artigo 997, nesse caso a aprovação se dará pela maioria absoluta dos sócios respeitadas as suas cotas sociais, como veremos logo adiante. Sendo que, em qualquer hipótese, toda modificação no contrato social deve ser necessariamente averbada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, a alteração, se for pela alteração do conteúdo do artigo 997,
por unanimidade. Todos os sócios têm que concordar. Se não for alteração dentro do teor das exigências do artigo 997, maioria absoluta. Em ambos os casos, deve ser realizada a verbação no cartório, constando a modificação no contrato social. Com relação aos direitos e deveres dos sócios, os direitos e deveres dos sócios têm início quando da assinatura do contrato social, já não é nem do registro, é da assinatura do contrato social. Os sócios eles já estão sujeitos a todos os direitos e deveres previstos no contrato social da sociedade simples pura. E os seus direitos e deveres encerram quando da liquidação da sociedade, quando do seu termo, tá? É importante nesse ponto também destacar que é possível a entrada de novas pessoas numa sociedade simples pura, mas essas pessoas elas devem ser, assim como a substituição de sócios que pertencem à sociedade, deve ser permitida pelos demais sócios, e toda substituição ou acréscimo de pessoas dentro da sociedade, tal qual a alteração do contrato social, também deve ser necessariamente averbada no registro da sociedade simples, lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, inteligência do artigo 1001 e 1002 do Código Civil. Por fim, com relação à deliberação social, o contrato social é quem vai definir os casos, os assuntos que serão necessariamente objeto de deliberação de todos os sócios, de decisão, que a decisão deve levar em consideração a opinião da maioria dos sócios. Existem alguns atos que corriqueiramente o administrador da sociedade ele vai por si só tomar para exercer a atividade econômica em si, cumprir com o seu objeto social, mas existem algumas situações que o contrato social ele pode prever que dependem da deliberação da maioria, da decisão da maioria dos sócios. Nesse caso, se interpreta que seja maioria absoluta, ou seja, mais de 50%. E mais de 50% do quê? Das pessoas que fazem parte da sociedade? Não. O que se leva aqui em consideração para a maioria absoluta é as cotas sociais. Então, se por exemplo, temos uma sociedade constituída onde o sócio A e B possuem cada um deles 25% das cotas sociais e os sócios C, D, E, F e G possuem cada um deles 10% das cotas sociais, se em determinada circunstância, determinado motivo que exige que o contrato social preveja que é necessária deliberação social, os sócios A e B votarem a favor de uma determinada demanda e os sócios remanescentes, os 5 sócios remanescentes que possuem cada um deles 50%, ou melhor, cada um deles 10% do capital social e das cotas sociais, eles votarem contra essa determinada medida, o que vai acontecer? Nós vamos identificar que o sócio A e B, que tinha cada um deles 25%, vão integralizar 50% das cotas nessa decisão. E os demais sócios, os demais 5 sócios, cada um deles com 10%, vão integralizar outros 50%. Há um empate nesse caso. Se os sócios A, B e C votassem por uma medida, teríamos nesse caso 60%. E aí não exigiria-se um critério de desempate, porque a maioria do capital social, das cotas sociais, estaria a favor de uma demanda. Nesse caso, que estou trazendo aqui para vocês, nós temos 50% de um lado e 50% do outro. O primeiro critério de desempate aí é que vai se optar pela decisão em que houveram mais pessoas adeptas, que aí seria pela negativa, porque 5 pessoas, cada uma delas com 10%, foram contra a medida, ou seja, não iria adiante a medida sobre a qual a sociedade estava deliberando. Tá? E se mesmo assim persistir o empate, aí se submete ao Poder Judiciário para apreciar a causa e ele decidir a respeito dela. Muito bem, vamos a umas breves considerações finais a respeito do conteúdo da nossa videoaula de hoje. Então a gente começou falando sobre a diferença de sociedade personificada e não personificada. Sociedade não personificada é um termo um tanto quanto contraditório, mas o legislador resolveu criar algumas regras específicas para dar mais segurança, sobretudo aos terceiros que estão contratando com essas pessoas, com essas sociedades, melhor dizendo, que o legislador também tem ciência que a situação de muitas pessoas, de muitas sociedades, muitos empreendedores brasileiros
hoje em dia, nessa espécie de informalidade, vamos dizer assim. Nós vemos que existem diferenças conceituais a respeito de sociedade irregular, sociedade de fato e sociedade em comum, sendo que se aplicam a todos os casos as regras da sociedade em comum. E também as sociedades em conta de participação, que mais do que uma sociedade em si é uma espécie de um contrato, bem dizer, de investimento, geralmente em caráter temporário, onde há um sócio ostensivo e sócios ocultos, sócios que vão contribuir apenas, vão se aproveitar apenas da sua participação nos resultados. O sócio ostensivo ele acaba respondendo diretamente pelas obrigações que ele contrai em nome dessa sociedade. E entramos então na primeira modalidade de sociedade personificada, que são aquelas sociedades que possuem autonomia patrimonial, possuem uma personalidade jurídica, que foi a sociedade simples. Sociedade simples que geralmente ela é de caráter uniprofissional, é uma sociedade de caráter não empresarial, ela explora a atividade econômica, mas não em caráter empresarial, ou seja, de forma que não é habitual, onerosa, que envolva a organização de fatores de produção e a circulação de bens e serviços. Vemos uma série de fatores relativos a ela, a necessidade, a obrigatoriedade de um contrato social escrito, seja registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, bem como uma série de obrigações previstas no artigo 997, que podem se estender também a outros fatores, a outras cláusulas previstas diretamente no contrato social, e a qual cada sociedade tem liberdade de estipular os seus termos, como a questão, aí nesse caso de obrigatoriedade do artigo 997, qualificação dos sócios, da sociedade, o seu capital social, a subscrição desse seu capital social, sua forma de integralização, a partilha de resultados entre as partes, os administradores da sociedade, sua responsabilidade, direitos, deveres e forma de deliberação. E isso é apenas uma primeira modalidade de sociedade personificada que vamos estudar. Na próxima aula, então, vamos avançar o debate trabalhando de uma das mais comuns modalidades de sociedade, que é a sociedade limitada. Um abraço e até a próxima. Valeu!